Fale um pouco da justiça de Deus. Olá, alguém quer saber aqui, e até faz uma abordagem assim, fale um pouco da justiça de Deus. Rapaz, falar da justiça de Deus é falar da sua própria natureza. Deus é justo, absolutamente justo. E não temos, assim, argumentos, senão aquilo que a Bíblia mostra da justiça de Deus. Primeiro eu quero falar que o homem não é justo. O pecado nos destituiu da condição de justo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz, como está escrito, e está escrito lá no livro dos Salmos por 2 vezes, não há justo, nem sequer um. O homem está distante de Deus, Deus é justo e ele foge desta realidade divina. Então não há justo. E muitas vezes nós queremos estabelecer a nossa própria justiça, que é uma justiça suja, conspurcada, uma justiça poluída. Você vê isto nos tribunais do mundo todo. Você vê isto muitas vezes nas jogadas humanas, não é? É até a proposta para um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça. Então, nosso mundo não tem um conceito claro de justiça. Mas a Bíblia nos mostra que aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a adequação entre o que é a realidade e o que eu mostro, o que eu vivo. Esta adequação é a justiça de Deus. Não existe uma contradição de termos. Eu vivo uma realidade de equilíbrio, de equação de vida. Então, esse Jesus que não conheceu o pecado, ele assumiu o nosso pecado lá na cruz, ele morreu para que nós pudéssemos morrer com ele e Deus imputar a nós a justiça dele, a fim de que nós vivamos de modo pacífico, sensata, de modo claro, de modo transparente, sem ter medo de nosso comportamento, sem culpa, sem viver com vergonha e sem ter medo de coisa alguma, que são os 3 problemas básicos que existem na humanidade. Então, eu quero dizer que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. O apóstolo Paulo, dizendo aos Romanos, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos. Aqui ele divide a raça humana no ponto de vista judaico e os gentios, dentro da sua cultura, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que é a justiça de Deus? Deus pegou o homem pecador, indigno, rebelado, revoltado, egoísta, crucifica este homem no justo, que é Cristo, e na ressurreição ele transfere a sua justiça para nós, a fim de que nós vivêssemos ou vivamos por meio da justiça de Cristo, a justiça de Deus. Eu só posso dizer isto, porque mais do que isto, a minha mente não consegue captar a grandeza dessa justiça, que não nos isenta do pecado,
mas nos faz participante da sentença, do julgamento, do juízo e nos liberta da culpa. Você acha coisa maior do que essa? Que Deus dê a você a consciência de que você foi justificado por Deus, pela justiça de Deus, e que você é uma nova criatura pela vida de Cristo. Fica aqui o meu abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima.